Oi, hoje iremos falar sobre ribossomos e síntese proteica. Ribossomos são estruturas celulares presentes em todo tipo de célula, sejam elas eucariontes ou procariontes. Alguns autores preferem não classificá-los como organelas ou classificá-los como organelas não membranosas, devido à ausência de membrana nessas estruturas. Ribossomos são compostos por duas subunidades, uma maior, conhecida como 50S, e outra menor, conhecida como 30S. Todo ribossomo é formado por RNA ribossomal e proteínas. Eles podem ser localizados em diferentes locais da célula. Ribossomos livres estão soltos no citosol e produzem proteínas que funcionarão dentro do próprio citoplasma. Já os ribossomos ligados estão associados ao retículo endoplasmático ou ao envelope nuclear e produzirão proteínas que agirão dentro de organelas ou serão excretadas para fora das células. A principal função dos ribossomos é a síntese, ou seja, a produção de proteínas. Estão presentes em maior quantidade em células com altas taxas de síntese proteica, como, por exemplo, as células do pâncreas. A síntese proteica é dividida resumidamente em duas etapas, a transcrição e a tradução. Grande parte das nossas células apresentam núcleo. Nesse núcleo está presente o nosso material genético, o nosso DNA. Esse DNA é muito denso e fica impossibilitado de atravessar os poros do núcleo. Dessa forma, quando necessitamos produzir alguma proteína específica, como por exemplo a melanina, entra em ação uma enzima conhecida como RNA polimerase. Ela expande o DNA na região do gene responsável pela síntese de melanina e inicia o processo de transcrição. A transcrição consiste na produção de uma cópia de RNA que contém a mensagem para a produção daquela proteína específica. O RNA é conhecido como RNA mensageiro e ele tem algumas características especiais. Não é formado por um nucleotídeo específico do DNA, a timina, e em seu lugar surgirá a uracila. Além disso, o RNA possui fita simples e é bem menor que o DNA, o que possibilita a passagem para fora do núcleo pelos seus poros. O RNA mensageiro pode sofrer um processo antes de ser liberado conhecido como splicing, que em tese elimina as partes com pouca utilidade e mantém as principais, conhecidas como exons. Após o momento que esses exons são liberados do núcleo, inicia-se o processo de tradução, que acontece no citoplasma. O RNA mensageiro vai transportar a informação da produção de proteínas para os ribossomos. A subunidade menor do ribossomo se associa ao RNA mensageiro e começa a lê-lo, até encontrar um códon, ou seja, uma trinca de nucleotídeos, composto por adenina, uracila e guanina. Essa sequência trará a adição de metionina, que é o códon inicial de todo o aminoácido de toda a proteína. A partir daí, começará a síntese propriamente dita. Mas como cada aminoácido chegará corretamente ao ribossomo de acordo com cada sequência de códons? Existe um terceiro RNA no citoplasma, conhecido como RNA transportador. Em sua base, encontra-se um código que completa o códon, o anticódon. Por exemplo, se no RNA mensageiro aparece uracila, uracila e uracila, obrigatoriamente no anticódon aparecerá adenina, adenina e adenina. Após a leitura da metionina, a subunidade maior liga-se à subunidade menor e começará o alongamento da proteína. Nessa etapa, temos a adição dos aminoácidos que irão compor a cadeia polipeptídica. Nessa subunidade maior, encontram-se 3 sítios: o sítio A, onde os aminoácidos entram nos ribossomos, o sítio P, onde esses aminoácidos se ligam, formando cadeias polipeptídicas, e o sítio E, que é o sítio de saída. A molécula de RNA mensageiro é transportada códon a códon de terminação, uracila, adenina e adenina, ou uracila, adenina e guanina, ou uracila, guanina e adenina, que indica o fim da cadeia polipeptídica. Nesse momento, o fator de liberação garante a separação de todos os componentes, proporciona a liberação do polipeptídeo completo, ou seja, da proteína, e é o final da síntese proteica.